10 coisas que os pais dos anos 70 faziam, que hoje seriam ilegais. Nos anos 70, uma criança podia passar o dia inteiro fora de casa sem que ninguém soubesse exatamente onde ela estava. Não havia celular para rastrear. Não havia câmera na esquina. Não havia aplicativo de localização em tempo real. Havia a regra do poste. Volte quando as luzes da rua acenderem. E uma confiança coletiva de que o mundo, de alguma forma, devolveria as crianças para casa na hora do jantar. Mas não era só isso. Os pais dos anos 70 faziam coisas no cotidiano que hoje dariam processo, visita do conselho tutelar e manchete no jornal. Não por maldade, não por descuido, simplesmente porque era o que todo mundo fazia, ninguém questionava, e a ideia de que aquilo poderia ser errado ainda não havia chegado na cabeça de ninguém. Aqui estão 10 dessas coisas. Se você cresceu nessa época ou simplesmente não consegue acreditar que o mundo já foi assim, inscreve no canal e deixa um gostei antes de continuar. Tem muito mais. Conteúdo assim por vir. Agora bora. 1. Crianças no banco da frente sem cinto. Em qualquer carro brasileiro dos anos 70, a criança pequena ficava no colo da mãe no banco da frente. Não na cadeirinha, não no banco de trás com cinto. No colo, na frente, com o painel de metal a menos de 1 metro de distância. O cinto de segurança existia no carro, mas era para adultos e mesmo para adultos era mais sugestão do que regra. A fiscalização era praticamente inexistente. A cultura de usar era ainda menor. Crianças maiores de 6, 7, 8 anos sentavam no banco traseiro em pé, apoiadas no encosto do banco da frente, olhando pela janela do para-brisa. Em caminhonetes, elas viajavam na caçamba. Em viagens longas de estrada, dormiam deitadas no banco traseiro ou no espaço entre o banco e o encosto, emboladas em cobertores. Isso era normal. Era a forma como as famílias viajavam. O Código de Trânsito Brasileiro, que tornou obrigatório o uso de cinto para todos os passageiros e proibiu crianças menores de 10 anos no banco da frente, só veio em 1997. Até lá, gerações inteiras fizeram viagens assim, e a maioria chegou bem. Mas a física de uma colisão não muda com a época. O que mudou foi o conhecimento sobre o que acontece em um impacto com um corpo desprotegido dentro de um veículo em movimento. 2. Aspirina para criança com febre. Nos anos 70, quando uma criança tinha febre, a solução padrão de muitas casas brasileiras era uma aspirina. Era o que havia. Era o que o médico prescrevia. Era o que a mãe, a avó e a vizinha do segundo andar recomendavam como protocolo estabelecido de cuidado infantil. O problema foi descoberto gradualmente ao longo dos anos 70 e confirmado na década seguinte. Dar aspirina, ácido acetilsalicílico, para crianças com infecções virais como gripe ou catapora, está associado a uma condição rara, mas gravíssima, chamada síndrome de Reye, que causa dano hepático e cerebral e pode ser fatal. A partir dos anos 80, as recomendações médicas mudaram radicalmente. A aspirina foi contraindicada para menores de 12 anos, com quadros virais, e o paracetamol passou a ser o analgésico e antitérmico de escolha para crianças. Mas por toda a década de 70, a aspirina ficava na prateleira do banheiro de qualquer família, ao lado dos outros remédios, disponível para qualquer membro da casa, em qualquer dose que parecesse razoável para quem a administrava. 3. Beber e dirigir sem consequência nenhuma. Em 1970, não existia no Brasil nenhuma lei específica que criminalizasse a condução de veículo sob influência de álcool da forma como existe hoje. Havia dispositivos no Código de Trânsito da época que previam infrações. Mas a fiscalização era mínima. O teste do bafômetro não era aplicado sistematicamente, e a cultura de beber e depois pegar o carro era amplamente aceita em qualquer classe social.
Festas de fim de ano de empresa terminavam com os funcionários entrando nos carros depois de horas de bebida. Churrasco de domingo encerrava com a família, entrando no Fusca para a viagem de volta. Ninguém chamava táxi porque a ideia de que aquilo era necessário simplesmente não fazia parte do repertório cultural da época. A Lei Seca Brasileira, a Lei nº 11.705, que estabeleceu tolerância zero de álcool para motoristas e criou punições efetivas, só foi aprovada em 2008. Foram quase 4 décadas de cultura de trânsito em que beber e dirigir era, na prática, uma escolha pessoal sem consequência legal real para a maioria das pessoas. 4. Crianças. Trabalhando desde cedo. Nos anos 70, era absolutamente comum que crianças de 8, 9, 10 anos trabalhassem. No interior do Brasil, crianças dessa idade trabalhavam na lavoura junto com os pais. Nas cidades, engraxavam sapatos, vendiam jornais, carregavam sacolas no mercado. Era visto não apenas como aceitável, mas como formativo. A ideia de que o trabalho precoce construía caráter e responsabilidade era um valor cultural amplamente compartilhado. A Constituição Federal de 1988 proibiu qualquer trabalho para menores de 14 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 reforçou e ampliou essa proteção. Mas nos anos 70, a criança que trabalhava era frequentemente descrita como um exemplo positivo de esforço e maturidade. O contexto econômico era inseparável disso. Famílias numerosas, renda baixa, ausência de rede de proteção social robusta. Em muitas casas, o trabalho das crianças não era uma escolha filosófica sobre formação de caráter. Era necessidade econômica, real. Mas a lei não distinguia motivação. O que mudou foi o entendimento de que trabalho precoce rouba da criança o tempo e a energia que deveriam estar sendo investidos em desenvolvimento, aprendizado e infância. 5. Fumar em qualquer lugar com crianças por perto. Nos anos 70, fumar era uma atividade completamente integrada à vida doméstica e pública brasileira. Médicos fumavam em consultório, professores fumavam na sala dos professores e, às vezes, no corredor da escola. Pais fumavam dentro de casa, dentro do carro, com as janelas fechadas, na mesa do jantar, enquanto as crianças ainda estavam sentadas. A publicidade do cigarro era irrestrita. Comerciais mostravam pessoas jovens e saudáveis em situações de aventura e romanticismo. Patrocínios de eventos esportivos, programas de televisão, revistas. O cigarro estava em todo lugar e era apresentado como símbolo de modernidade e status. O conhecimento sobre os danos do tabagismo passivo, especialmente para crianças, existia em círculos científicos, mas não havia chegado ao grande público de forma eficaz. A ideia de que fumar perto de uma criança causava dano real àquela criança e não apenas desconforto não era parte do senso comum. A proibição de fumar em ambientes fechados coletivos no Brasil veio gradualmente nas décadas seguintes, com regulações estaduais e municipais antes da lei federal. Mas, nos anos 70, o ambiente de qualquer churrasco de família, qualquer sala de espera, qualquer carro em viagem longa estava invariavelmente preenchido com fumaça. 6. Remédios sem receita em qualquer dose. Nas farmácias dos anos 70, a relação entre cliente e balconista era muito mais direta do que qualquer protocolo atual permitiria. Você entrava na farmácia, descrevia o sintoma e o atendente, que não era necessariamente farmacêutico, indicava o remédio e a dose. Antibióticos, calmantes, remédios para dormir, boa parte do que hoje exige receita médica era vendida livremente mediante descrição verbal do problema. Muitas famílias mantinham estoques domésticos de remédios que hoje estariam em categorias controladas. Diazepam ficava na mesma gaveta do mertiolate e do esparadrapo.
Antibióticos eram interrompidos assim que os sintomas melhoravam, sem completar o ciclo prescrito, prática que contribuiu para o problema atual de resistência bacteriana. A automedicação não era vista como problema, era vista como autonomia e praticidade. A ideia de que medicar sem orientação adequada poderia causar dano real levou décadas para se tornar política pública efetiva no Brasil. 7. Castigo físico como disciplina aceita. Nos anos 70, a palmada era um instrumento de disciplina aceito em casa e, em muitos contextos, na escola. Professores que usavam régua ou palmatória para punir comportamento inadequado eram vistos por muitos pais como autoridades cumprindo sua função. Em casa, o cinto ou a fivela eram referências reais que crianças conheciam não como ameaça vazia, mas como punição que de fato acontecia. A pesquisa sobre os efeitos do castigo físico no desenvolvimento infantil foi se acumulando ao longo das décadas seguintes. O que emergiu desse corpo de evidências foi consistente. Punição física não é efetiva como ferramenta de aprendizado comportamental a longo prazo e está associada a uma série de consequências negativas no desenvolvimento emocional e social da criança. A lei brasileira, conhecida como Lei da Palmada, Lei nº 13.010, de 2014, tornou explicitamente ilegal qualquer forma de castigo físico ou tratamento cruel como método educativo, mesmo dentro de casa. 40 anos depois dos anos 70, o que era norma cultural se tornou proibição legal. 8. Crianças sozinhas em casa desde muito novas. Em qualquer bairro urbano dos anos 70, era comum que crianças de 6, 7 anos ficassem em casa sozinhas enquanto os pais trabalhavam. Não havia babá. Não havia creche para todas as idades. Havia uma chave amarrada numa cordinha pendurada no pescoço da criança. As famosas crianças de chave, um fenômeno social dos anos 70 e 80, que foi estudado por pesquisadores de educação e sociologia décadas depois. A criança saía da escola, andava sozinha até em casa, abria a porta com a chave do pescoço, esquentava o almoço que a mãe havia deixado no fogão e passava as horas seguintes sozinha até alguém da família chegar. Não era abandono. Era a realidade de famílias que precisavam que os dois adultos trabalhassem e que não tinham rede de suporte para cobrir todas as horas do dia. A vizinha que ficava de olho e o porteiro do prédio que sabia quem eram a rede de segurança informal que funcionava, a maioria das vezes. Hoje, deixar uma criança menor de 12 anos sozinha em casa por período prolongado pode configurar abandono de incapaz, crime previsto no Código Penal brasileiro. 9. Brinquedos com tudo que hoje seria proibido. Os brinquedos dos anos 70 tinham uma relação muito diferente com o conceito de segurança. O Química Fácil, um kit de química infantil popular, da época, vinha com substâncias que permitiam fazer reações reais, incluindo algumas que produziam calor, fumaça e odores que hoje estariam em categorias reguladas. A ideia era que a criança aprendesse química de verdade. Os riscos eram considerados parte do aprendizado. Brinquedos de metal com bordas cortantes, projéteis que eram disparados com força real, conjuntos de pintura com tintas que continham compostos pesados. O Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, um kit americano dos anos 50 que chegou ao Brasil em versões adaptadas. Vinha com amostras reais de materiais radioativos de baixo nível como item educativo. Os padrões de segurança para brinquedos foram se tornando progressivamente mais rígidos a partir dos anos 80, com testes de toxicidade, regulações sobre tamanho de peças para evitar engasgamento e limites para materiais utilizados na produção. O que chegava nas mãos de uma criança dos anos 70 seria recolhido do mercado imediatamente hoje. 10.
propaganda de qualquer coisa. Para qualquer um, nos anos 70, a publicidade brasileira operava com liberdades que hoje seriam impensáveis. Propaganda de cigarro era dirigida a públicos jovens com imagens de aventura e modernidade. Propaganda de bebida alcoólica associava consumo a esporte, sucesso e família. Propaganda de medicamentos prometia resultados que nenhuma aprovação regulatória atual autorizaria. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, só foi criado em 1980 e suas regulações foram se tornando mais rígidas nas décadas seguintes. A proibição de propaganda de cigarros em televisão e rádio no Brasil veio em 1988 e a proibição em revistas e jornais em 1990. Por toda a década de 70, uma criança que assistisse televisão ao longo de um sábado de manhã recebia mensagens publicitárias para produtos que hoje só poderiam ser anunciados com restrições severas de horário, formato e linguagem. A publicidade moldava comportamento, e nos anos 70 moldava sem as barreiras que as gerações seguintes construíram depois de décadas aprendendo o que acontecia quando não havia nenhuma. O que mudou e o que ficou. Os anos 70 não eram uma época de pais ruins. Eram uma época de pais que faziam o que se fazia, com o conhecimento que existia, dentro da cultura que haviam recebido. A ideia de que uma palmada formava caráter era passada de geração em geração como verdade. A ideia de que fumar perto de crianças causava dano real não havia chegado ao senso comum. A ideia de que uma criança de 6 anos sozinha em casa era uma situação que precisava de proteção legal não existia ainda como política pública. O que mudou não foi o amor dos pais pelas crianças. O que mudou foi o conhecimento, a pesquisa, a legislação e o entendimento coletivo sobre o que proteger significa na prática. E algumas dessas mudanças foram mais lentas do que deveriam ser. Se esse vídeo te fez pensar em alguma coisa que você viveu e que hoje seria impensável, deixa um gostei aqui embaixo. É uma forma simples de me dizer que vale a pena continuar. E se ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Tem muito mais conteúdo como esse chegando. Não quero que você perca. Obrigado por estar aqui hoje. Até a próxima.